Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso programa denominado Meu Casamento é um Presente, programa esse do Instituto Fabiano Pires. Eu sou o Dr. Fabiano Pires, sou terapeuta, trabalho em uma série de áreas específicas, entre elas no trabalho de geração de formação de qualidade e formação com excelência. E aí dentro das áreas em que nós geramos isso, tanto as informações quanto as formações, está a área do casamento e é por isso que nós estamos aqui trabalhando isso de maneira inclusive gratuita com vocês, para que vocês possam aprender e refletir um pouco mais sobre o casamento. Isso é muito interessante para aqueles que chegaram agora, quem sabe até não viram as aulas anteriores, não sei. Eu tenho 25 anos de matrimônio, eu acho que já tenho um pouquinho de sal comido com a mesma pessoa, não é? E além disso, a experiência de ministrar nesses anos todos para tantos casais ao longo de tantas viagens por esse Brasilzão. Nossa sexta aula de hoje fala sobre o certificado do Inmetro, ou selo do Inmetro. Toda vez que você ganha um presente, você vai perceber na embalagem que ele tem um selo, principalmente esses aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, etc. O selo do Inmetro, o que é o Inmetro? O Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O que esse instituto faz? Ele testa os produtos para gerar informações de qualidade para nós que somos consumidores. Então, hipoteticamente, suponhamos que você receba lá na sua casa um computador de uma marca Y. Se esse computador tem o selo do Inmetro, o selo do Inmetro está dizendo para você, esse computador foi testado e ele está aprovado para uso dentro das especificações que ele se propõe. Então você compra um produto literalmente com mais segurança, quando eu digo achando, é com aquela ideia da certeza de que você está comprando um produto que vai atender a demanda daquilo que você tanto precisa, tá bom? É bom lembrar que muitas pessoas, quando nós trazemos isso para a ideia do casamento, estão se sentindo enganadas porque o cônjuge não vem com o selo do Inmetro. Será que você, quando se casou, alguém disse para você assim, o fulano de tal foi testado 1.599 vezes, pode levar para casa porque tá bom para uso. Fulana foi testada 2.115 vezes, pode levar para casa porque está boa para uso. Não, ninguém veio com o selo do Inmetro, Você não foi uma pessoa que foi atestada para essa circunstância do casamento. O que isso quer dizer, Fabiano? Isso quer dizer que quando você entrou no casamento, você teve que literalmente passar a viver uma realidade que às vezes até você nem sabia que ia viver. Porque na verdade, quando você se sente decepcionado dentro do seu casamento, é como se você estivesse pensando assim, eu comprei um produto da China, que eu gostaria que atendesse tal demanda, não atende, gostaria que durasse tanto tempo, não dura. Mas a verdade, vou repetir o que eu disse na aula passada, é que os problemas vão começar a surgir porque vocês são dois seres humanos falhos e quando esses problemas surgirem, vocês têm que ter maturidade para resolvê-los. Inclusive, quando você olha lá de novo para o texto que eu citei desde o começo falando do Gênesis, você vai perceber que Deus não testou Adão e não testou Eva para entregá-los numa relação de matrimônio. Eles tiveram que passar por um processo de convivência e nesse processo de convivência eles foram se ajustando e se adaptando. Inclusive, logo no começo do relacionamento deles, vocês vão ver que um dos primeiros ajustes que eles tiveram que fazer foi justamente após a queda, Nós conhecemos isso aí no Gênesis 1, 2 e 3. Depois da queda, diz a Bíblia que o homem se escondeu de Deus com vergonha. E aí, quando Deus vem visitá-los na viração do dia, os chama, pergunta onde eles estão, e o Adão diz que eles estão escondidos. E aí Deus perguntou por que eles estavam escondidos, e aí ele disse o que ele tinha feito. E qual que foi a palavra do Adão para com a sua esposa? Ele culpou a esposa dele pelo fato de ele também ter comido do fruto que Deus havia proibido. E depois a mulher transferiu essa responsabilidade, de certa maneira, para a serpente. Quando Adão faz essa transferência de responsabilidade para a mulher, ele não deixou de fazer também essa transferência de responsabilidade para com Deus. E quando ele diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu, que me induziu a comer do fruto, na verdade ele está dizendo, ela errou comigo, porque eu acabei não conseguindo ser firme e dizer não à ação de também comer do fruto, mas se o Senhor também não tivesse me dado essa mulher, eu não teria cometido esse erro tão crasso como eu cometi. Então você percebe que esses ajustes, eles já são desde o primeiro casal. É necessário que o casal se ajuste desde o momento que eles resolvem entrar dentro do processo de convivência chamado casamento. Essa questão de acusação e transferência de culpa é uma coisa que acontece demais no casamento, não é? Talvez você já passou por isso demais ou esteja passando ainda, por essa ideia de que a outra pessoa sempre olha para você com o dedo acusativo e diz, você é o culpado, você é a culpada. A pessoa nunca se coloca na posição de assumir responsabilidade por conta dos problemas que vocês estão vivendo. Isso é muito ruim.
E, inclusive, isso gera até muita insegurança no casamento. Porque imagine o quanto é ruim você ser acusada o tempo todo daquilo que normalmente você pode até ter culpa, mas não 100% da culpa. Repito, todo casamento é uma relação a dois e todos os dois têm culpas. Eu costumo, inclusive, chamar o casamento de sociedade limitada de apenas 2 sócios. Então, tudo que é feito no casamento tem que ser para o bem dos dois. E se aconteceu qualquer problema que gerou prejuízo, também é para os dois, não importa de que parte veio. Aí é onde tem que ter o ajuste para que possa fazer com que o casamento, de fato, gere todas as situações de benesses para ambos, né? Esses ajustes são muito importantes. Então, o certificado Bimetro que vem num produto não vem no cônjuge, mas você vai aprender que no processo de convivência, vocês conseguem se dar muito bem, desde que vocês se abram para isso. Se você não se abrir para isso, você pode ter certeza absoluta, você vai pular de galho em galho a vida inteira e vai morrer sozinho ou sozinha infeliz, porque as pessoas, vou falar mais uma vez, são imperfeitas e toda imperfeição vai gerar dificuldades. Pensa nisso.